YouTube, vamos falar sobre Amazing Digital Circus. Na época que saiu o piloto, muita gente pediu pra eu falar sobre, só que eu me recusei, porque em um piloto apenas eu achava que não dava pra falar muita coisa. Agora com o piloto e o segundo episódio e a promessa de que o resto da temporada talvez não demore tanto pra sair, eu acho que é mais interessante falar a respeito. Então, esta coisa explodiu, né? Eu fiquei até surpreso do quão rápido ele foi dublado, correto? Considerando que é uma animação independente no YouTube, é surpreendente, mas eu fico feliz que deu esse estouro todo. Eu gosto quando a internet pega uma animação e decide, essa é a melhor coisa já criada na história da humanidade. Porque eu gosto de animação, então essa é uma maneira de, chamar a atenção pro conceito de animação em geral, então tudo bem. Vamos começar justamente com a parte de animação, a parte visual. Eu acho que é quase razoavelmente bom se isso faz sentido. Você pode argumentar que alguns dos cenários são um pouco vazios demais, porque é verdade, alguns planos, especialmente planos abertos, passam uma sensação meio... tá faltando mais objetos nessa locação, pra essa locação parecer viva, mas eu não acho que a intenção é ela parecer viva de maneira alguma. Ajuda com a atmosfera e a vibe geral e também ajuda com essa estética mais programa de computador dos anos 90. Esse chão eterno e padronizado meio que passa um pouco essa vibe. Lembra um pouco Bubsy por algum motivo. Mas o resto é bem lindo, na verdade. De maneira que é até impressionante, considerando que é uma série independente. Muitas pessoas gostam de debater entre animação 2D e animação 3D. Debater qual é melhor. Ou no caso, eu gosto de falar mal de animação 3D e falar que a animação 2D é melhor em todas as maneiras possíveis. Na minha ditadura, essas pessoas em particular estariam na prisão. A animação 2D e 3D têm suas próprias características e cada estilo favorece coisas diferentes na sua obra. É claro que a animação 3D é um pouco mais complicado para um público em geral hoje em dia, especialmente um público de animação, porque parece que Hollywood decidiu, não, a animação é 3D agora. Toda ela, porque é mais fácil de só ir fazer e também, né, público jovem gosta. Então, por exemplo, se Disney se recusa a fazer uma animação 2D, isso acaba criando uma bola de neve, onde muita gente fala que 3D é ruim, fim, mas isso não é verdade. A animação 3D permite que você possa movimentar seus personagens de uma maneira muito mais constante do que uma animação 2D. Movimentação constante pode trazer um pouco uma vibe mais natural. Eu tenho um vídeo um pouco antigo e até um pouco ultrapassado, pra ser sincero. Eu sabia menos na época do que eu sei agora, por exemplo, sobre a adaptação de Beastars e defendendo o uso 3D dela, apontando como parece que não tem um único plano estático, tem sempre alguém se movendo de alguma maneirinha, e sendo uma série que tenta se ancorar em alguma realidade, em algum drama, ao mesmo tempo que, são animais antropomórficos, então só até certo ponto, a ideia de que os personagens se movem de maneira quase que natural durante as conversas, coisa que seria um pouco mais difícil de fazer com uma animação 2D, é bem legal e justifica bastante o uso 3D. Digital Circus vai pelo lado completamente inverso. Não tá tentando trazer realismo com o movimento, tá tentando trazer exagero com o movimento. Às vezes lembra um pouco um desenho animado mais clássico, a maneira como a anatomia dos personagens é, entre aspas, quebrada, a velocidade de tudo. Passa uma vibe meio desenho de 10, 20 anos atrás, para bem mais, e eu acho que a velocidade e dinamismo dos movimentos, além da fluidez em geral, vendem bastante o humor. Eu sinto que o humor visual é mais forte que o humor escrito, o humor de diálogo, as piadas assim diretas. Essa cena do episódio 2, onde tá todo mundo tremendo no carro, mas o Jack está perfeitamente parado. Ou outras cenas onde ele só não se importa enquanto o carro cai. Isso é engraçado, e eu acho que a animação 3D deixa mais engraçada em geral, porque eu espero piadas desse tipo mais em 2D. Em 3D é um pouco diferente, mas eu gosto muito disso. Tem outras coisas também pra se falar, eu gosto muito do design dos personagens. Eu acho eles bem diferentes e bem únicos. Eu acho que o Kane tem o melhor design da série. E acho muito interessante como eles decidiram animar os olhos, porque é muito difícil dar muita expressão pra esse personagem fora a expressão corporal, por isso que ele age de uma maneira muito exagerada. Além de fazer parte da personalidade dele, ajuda a saber exatamente o que ele tá pensando e o que ele tá agindo e como ele tá falando e blá blá. Mas os olhos são interessantes porque eles têm que ser um bocado elásticos. Claro que isso é parte do princípio de animação, mas ver eles se expandindo e diminuindo e se esticando e se amassando dá uma expressividade muito interessante, especialmente quando é feito de forma sutil, e também ajuda no que eu falei, que é um pouco cartunesco. Lembra um desenho antigo em geral. Eu acho que o movimento vende muito essa série visualmente pra mim, gostei muito. Agora plot, vamos ver o plot. Então, eu não queria falar dessa série durante a época do piloto, porque ao mesmo tempo que o piloto fez o que um piloto deveria fazer, nos apresentou o conceito, nos apresentou os personagens, o tom, levantou algumas intrigas, alguns mistérios, ainda não dava pra entender direito o que essa série queria fazer, com esse segundo episódio deu. Caso você não saiba sobre o que é isso daqui tudo, no que definitivamente é os anos 90, um bando de pessoas acaba sendo presa dentro de um programa de computador. Lá dentro, eles esquecem da própria vida, pelo menos é o que implica. É óbvio que eles esquecem o próprio nome. Eles só sabem que eles são seres humanos reais e que eles não deveriam estar ali. E nesse circo digital, que é o tal programa, nós temos essa figura chamada Kane. Kane
tem de Cain mesmo, que é quase como se fosse um deus daquele mundo. E Cain cria várias aventuras para as pessoas ali participarem. Vários probleminhas que meio que não afetam nada, não afetam ele de maneira nenhuma, mas dão alguma coisa para essas pessoas fazerem. Afinal, ele que orquestra esta aventura, ele que orquestra essas histórias que eles estão vivendo. Nós seguimos a personagem Pomni, ela que é o olhar da plateia, e enquanto o resto já está acostumado com sua situação, ela não está. Ela só necessita ir embora dali o mais rápido possível. Afinal, as pessoas ali podem eventualmente só ficar malucas e abstrair, e com isso precisam ser deletadas pelo Cain e, portanto, teoricamente mortas. Agora, essa série tem elementos muito fortes de uma comédia mais ácida, um humor mais babacão, mais cruel de vez em quando, e eu gostei bastante, na verdade, do fato de que não tem muita piada sexual. Eu não teria problema se tivesse, só que a outra grande animação independente que meio que fez com que todo mundo prestasse atenção de uma vez só foi Hazbin Hotel, alguns anos atrás, e também com a série inteira esse ano. Esse ano? Acho que foi esse ano. Nossa, o tempo tá passando rápido, né, irmão? Mas eu gostei que não tem aqui. Dá pra se focar nesse humor ácido, porém de forma um pouco diferente. Ao mesmo tempo, eu não achei a série a coisa mais engraçada do mundo. Tem várias piadas que eu ri e, em geral, ajuda mais na vibe e na atmosfera em geral do que é o foco da narrativa, porque o foco tá bem mais nesse terror existencial. Afinal, essa premissa é não ironicamente aterrorizante. Um grupo de pessoas é presa nesse lugar que elas não conhecem, elas não sabem o porquê, elas não sabem o próprio nome, elas aparentemente não sabem nem quem eles eram anteriormente, quem eles são fora desse mundo digital, e alguns estão ali há tanto tempo que eles só perderam as esperanças de irem embora, e alguns só se perderam, e com isso abstraíram. E nós seguimos uma pessoa que ainda está tentando se adaptar a essa nova situação. Não saber exatamente por que eles estão ali é algo que ajuda bastante na atmosfera da série. Um pensamento que eu tenho é que esse lugar talvez seja um pouco como um purgatório, afinal tem óbvias referências bíblicas na série já, como, por exemplo, Caim, além do logo C e A aparecendo de vez em quando, então Caim e Abel. Portanto, talvez essas pessoas não sejam tão inocentes quanto a história pode fazer parecer, não sejam apenas vítimas, o que eu acho que seria interessante, considerando que temos alguém como o Jax, que é claramente um arrombado, seria interessante se todos forem, até porque tudo que sabemos dos personagens é o que os personagens nos mostram através de suas personalidades. Eu acho interessante, nenhum personagem tem um background ainda, tem uma história de fundo, nem nada do estilo. Nós não conhecemos essas pessoas. Eu gostaria dessa direção, mas não sei se esse é o plano, mas outras coisas também ajudam com esse terror, é o próprio Cain. Ele é carismático, mas é claramente o antagonista, pelo menos no momento. Mas ele é um antagonista que não tem nada que os personagens possam fazer. Se ele quiser te apagar da existência, ele vai. Mas ele não quer fazer isso, ele quer continuar com a ideia das aventuras. As aventuras que ninguém realmente está investido em seguir. É só que não tem nada mais o que fazer. Se você só sentar e pensar no lugar que você tá, você talvez só não aguente a sua realidade. E o que eu gosto é que tem uma dica de que o Cain não é tão todo poderoso quanto parece. Ele mesmo fala que não sabe o que exatamente tem no vazio. Isso tem implicações interessantes. O que mais está acontecendo aqui? Tem alguma outra entidade, alguma outra coisa tomando conta de tudo? Acho provável. Esse estilo brincalhão dele, com o contraste do que ele realmente está fazendo e o quão perturbador é a situação inteira que ele colocou essa galera, cria um personagem muito fascinante por si só. E aí o episódio 2 trouxe mais conceitos. E como eu disse, trouxe a ideia em geral do que a série vai ser. O piloto pode trazer a ideia de, então cada episódio vai ser uma aventura diferente e eles vão seguir essas aventuras, enquanto isso, no fundo, vai ter a história principal. Não exatamente. É o que parece ser no início do episódio 2, mas a aventura em si serve muito pra mostrar o quão deturpado é o Jax. Ele quer causar o caos e não tem muita consequência, considerando que ele está lidando com NPCs. Mesmo se não estivesse, não sei se ele ia se importar tanto, ao mesmo tempo que provavelmente esse personagem babaca tem uma personalidade mais complexa e blá 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 blá, é o de sempre. Só que a história principal de verdade é esse personagem novo e talvez único, que não vai ser único de verdade, tenho certeza, o Gamingu, meio que notando, caralho, eu não existo. É nisso que entra o tal terror existencial que eu falei. Esse conceito já é assustador. Claro que o conceito de uma inteligência artificial ou algum ser digital em geral, lidando com a questão do mito da caverna e notando que ele não existe de verdade, que a vida inteira dele é uma mentira, é algo que não é nada de novo. Westworld inteiro é sobre isso, mas eu acho que foi feito de uma forma muito boa aqui. Em pouco tempo conseguiram estabelecer uma vida pra esse cara, pra alguns minutos depois ele descobrir que não, essa vida era falsa, essa vida não existia. Ele nem mesmo é real. O trabalho de dublagem ajudou muito nisso. Eu assisti em inglês e a forma como a voz dele fica mais suave quando a realidade dele é quebrada é tudo muito interessante. E o final dele, sendo executado a sangue frio, ajuda muito também. É pesado, mas foi o Ken que fez, então não fez de uma forma muito pesada. A atmosfera da série implica
peso, ao mesmo tempo que não faz parecer. Implica que o que acabou de acontecer é horrível, nojento, desumano, mas visualmente não passa a vibe. E é a intenção. É tudo meio que uma fachada. É um circo, afinal. Esse cara não era nem vivo, esse cara nem existia. Da forma que é escrito, entretanto, é muito interessante. Meu maior problema com o episódio 2 de início tinha sido que ele e o episódio 2. Isso é algo que eu acharia mais interessante lá pra frente na história. Mas aparentemente vão ser só 10 episódios, pelo menos na primeira temporada. Não sei o que eles querem fazer com essa série, com essa história em geral. Eu consigo ver até mesmo essa série eventualmente pegando elemento de live action, ao contar a história de fundo de alguns personagens, meio que trazendo essa separação entre realidade e o digital. Essa é meio que a beleza do momento. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Eu não sei qual que é o endgame dessa série. Isso é legal. Enfim, vocês gostaram de Digital Circus? É algo que, né, muita gente só surtou sobre. E no momento eu tô achando legal. O primeiro episódio teve que estabelecer muita coisa, muita coisa mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu tinha gostado, eu precisava de mais. E agora que tem pelo menos mais um pouco, tô gostando. Continuar acompanhando isso daqui. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente com a maneira. Até a próxima e até!